Vamos ver agora, nessa etapa aqui, os topos e fundos, ok? É importante a gente identificar topos e fundos de uma maneira conceitual e, principalmente, pois, uma maneira prática no gráfico. Esse tópico aqui, topos e fundos, é um tópico que eu trato de forma diferente, tá? Como de forma diferente? Eu vou mostrar para vocês. Eu gosto de traçar em alguns pontos diferentes do tradicional. Então, topos e fundos é importante para iniciar no seu posicionamento, tá? Na teoria, o que mostra topos e fundos? São pontos extremos ou limites, mais altos ou mais baixos, né? No palavreado é um pouco complicado de encontrar. Podemos identificar em todos os tempos gráficos, M1, M5, M15, M30, H1, H4, diário, semanal. E a gente identifica através do histórico dos preços, ou seja, nós temos os preços hoje, né, que é o gráfico acontecendo, e a gente vai pegar o que aconteceu lá no passado, né, e a gente vai identificar topos e fundos. Então, topos e fundos são pontos extremos. Aqui seria um ponto extremo, aqui seria um ponto extremo. Aqui é um ponto extremo, aqui é um ponto extremo. Tá? Então, basicamente, é isso. Graficamente falando, temos um gráfico, tá? E é sempre importante começar daqui do gráfico, por quê? Porque a gente quer saber sempre se ele vai subir ou se ele vai cair. O que dizem os topos? Os topos são pontos máximos, ou seja, ele chega ao máximo. Se é um ponto máximo, significa o quê? Significa que nós tivemos compradores. Para o mercado subir, precisamos de compradores. E aí ele retornou, fez esse ponto máximo. Esse é um topo, ou seja, até onde os compradores foram. Beleza? Visualmente, é o topo da montanha. Tá? Então, estamos aqui. Onde que eu vejo um topo? Poxa, eu vejo um topo aqui, ó. Que é um ponto máximo. Aonde que eu vejo? Eu vejo aqui um ponto máximo. Eu vejo aqui um ponto máximo. Concordam? Então, eu separei alguns pontos aqui, olha só. É um ponto máximo, é um topo, é um outro ponto máximo, é um outro ponto máximo que nós temos o terceiro. Correto? É importante pegar o mercado agora, aqui, tá, gente? E retornar para a gente identificar, para ver o que o mercado fez. Bom, retornando aqui, ele fez um topo máximo. Retornando, ele caiu, mas antes de cair, o que acontece? Ele veio vindo assim o mercado, ó. Então veio, caiu, veio, caiu, veio, caiu, veio, está caindo. Então aqui o primeiro é esse topo aqui. Mas antes ele fez um bom ponto de parada aqui. Ele fez um bom ponto de parada aqui. Correto? Esses são os topos. Tá? É importante por quê? Porque eu sei que nesse topo ele mostrou o quê? Veio comprador, 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 comprador. E foi embora. Aqui, comprador, 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 comprador. E a partir daqui não houve mais comprador. Não, depois foi entrar vendedor. Comprador, 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 comprador. Quando ele parou, opa, não tem mais comprador. Comprador, voltou. Então são informações que os compradores vieram subindo. Fez um topo e ele está aqui o preço agora, está abaixo. Tá, gente? Esses são os topos. E os fundos... contrário, uso o mesmo gráfico. Vamos lá. Onde estão marcados os fundos? Olha só. Pega o gráfico aqui atual. Volto para ver onde ele foi. Caiu, caiu, caiu. Fez um fundão. Fez outro fundo. Fez outro fundo. Fundos. Fundinho aqui. De repente eu não marquei. Fundos. Tá? Essas são a ideia. O que significa com isso? Significa que nós tivemos o quê? Vendedores, 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 vendedores. Foi embora os vendedores. Opa! Foi embora os vendedores, né? V. E entrou compradores. Vendedor, 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 vendedor. Entrou comprador. Vendedor, vendedor, vendedor. Entrou comprador. Estão vendo isso aí? Então temos topos e fundos. Aqui outro fundo. E outro topo. Gente, muito importante. Isso aqui é o que eu falei que é um pouco diferente. Eu gosto de marcar tanto topos quanto os fundos no corpo do candle, ok? Topos e fundos no corpo do candle. Por que eu gosto de marcar no corpo do candle? Porque aqui eu tenho um gráfico X,
Não sei qual que é o tempo gráfico, tá? Mas eu sei que se eu traçar um fundo aqui, eu sei que o candle bateu um candle aqui, outro candle, mais um candle e outro e outro. Ou seja, eu tive 1, 2, 3, 4, 5 candles. Se o Evandro marcasse somente o fundo na mínima do candle, eu ia marcar somente aqui, ou seja, eu teria um candle apenas marcando. Então é uma informação que eu sei que o mercado é formador de compradores e vendedores, que a partir daqui os compradores acionaram. Tá? Aqui é a mesma situação. Porque o corpo do candle? Porque ele tem praticamente um candle, chegou lá, 2 candles, 3 candles. Por que aqui? Porque ele chegou 1 candle, 2 candles, 3 candles, 4 candles. Tá, gente? E o topo, mesma coisa. Topo eu enxergo como uma resistência, porque eu enxergo que o candle chegou uma vez aqui, chegou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? E se eu não enxergasse desse jeito, eu enxergaria uma resistência, um topo aqui na máxima, e a informação que eu teria é que um candle somente tivesse chego. Tranquilo? É assim que eu vejo. Tá, gente? Tanto topos quanto fundos. Aqui tem um outro fundinho, né? Mesma situação. Tá? Vamos para o gráfico agora que eu consigo mostrar para todos. Então, pessoal, colocando na prática aqui os topos e fundos que a gente comenta. Então, temos aqui um gráfico. A grande maioria das vezes vocês vão ver no meu gráfico sempre de 5 minutos, tá? Que é o carro-chefe da tomada de decisão. Então, assim, atualizando, nós estamos com o gráfico aqui, queremos saber se ele sobe ou se ele cai. Entre uma das nossas análises, na análise gráfica, a gente vai voltar com o gráfico, ver o que aconteceu, né? E a gente vai identificando topos e fundos. Vou traçar os principais, ou seja, abrir o gráfico, aonde que o meu olho bateu, aonde que é topos e fundos, que é um topo, corpo do candle. Aqui é um fundo, ó, corpo do candle, tá vendo? Fininho, entendeu? Voltando aqui um fundo. Fundo, que é igual esse aqui, ó, mesmo fundo. Tá vendo? Voltando aqui, pegando um fundo. Voltando aqui, pegando um fundo. Então, voltando, identificando os fundos, é óbvio que eu tenho esse fundo aqui, tenho esse fundo aqui. Topos anteriores eu tenho topo aqui, topo lá, topo anterior, topo, volta aqui, topinhos menores, mas topo. Que por acaso, que não é por acaso, né, que a gente vai estudando, olha só, é na mesma altura. Tem o topo anterior, tem o topo, tem os topos, tá? Voltando aqui um pouco mais de gráfico, ó, não tem o gráfico lá no futuro, tem que fazer a leitura, então o que me interessa, né? Me interessa, eu posso vir aqui no MetaTrader, eu sei que aqui eu tenho um topo, olha aí, né? É bacana colocar aqui porque ele parte daqui. Aqui eu tenho um fundo, aí eu posso estender lá pra frente, ó. Fundo, aonde eu tenho outro fundo, né? Posso colocar lá pra frente. Traçar os principais aí, outro fundo e outro fundo. Tá vendo? Então são pontos que a gente tem dos dias anteriores, tá? E intraday, aqui onde eu estou agora, eu sei que eu tenho um topo aqui, ó. Tem um topinho aqui, vou colocar ele aqui. Correto? A gente pode ir identificando o que vai fazendo, o que não vai, né? Olha lá. E aqui nesses casos em específico é onde eu gosto de mostrar. Eu identificaria um topo aqui, um fundo aqui, e não na mínima, e identificaria um fundo nesse ponto aqui. Topos aqui, fundos aqui, topos aqui, ó, essa máxima aqui, no máximo não, nesse ponto máximo, tá? Aquela situação. É um topo anterior, rompeu, voltou, pode chegar até lá, né? Aquela situação de análise, né? Que depois eu vou tratar mais. Olha lá, batendo em cima do
tá? Caiu, fez um fundo, topos, fundos e assim vai, ó. Fundos, topos, né? Olha só, aí vocês vão começar a ver fundos que batem exatamente igual. Esse aqui a gente pode estender lá pra frente, que é o que eu tenho, né? Entendeu? Topos e fundos, tá? Esse momento aqui é só para apresentar os topos e fundos, depois a gente vai fazer a análise. Mais um gráfico aqui a gente pode ver, ó. A gente parte do princípio lá, aqui é um topo, aqui é um fundo, tá? E aí a gente consegue, tá bom, pessoal?